compreender um pouco, mas não é a realidade. Analogia é comparação. E, obviamente, o André Luiz tem que fazer isso conosco, porque a gente não entende, senão aparelhos elétricos ou mecânicos. Né? Mas os elétricos são mais aperfeiçoados do que os mecânicos. Envolve mecanismos energéticos diferentes. Então, ele usa uma analogia. E é bom que a gente entenda isso como analogia. O André Luiz diz lá no Nosso Lar que existe um parque das águas. E dali nasce uma fonte que corre um rio pela cidade do Nosso Lar. E a gente fala assim, rio? Água? Que história é essa? A água é feita de hidrogênio e oxigênio, H2O. Será que tem átomo de hidrogênio e oxigênio em nosso lar? Aí, através dos espíritos que vão nos orientando, nosso lar está a uma altitude da superfície da Terra da ordem de 1000 quilômetros. Pouquinho, não é muito. Depois a gente vai ver o que significa isso. Mas a nossa camada atmosférica, que tem oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio, só vai até 60 quilômetros de altura. Daqui até Anápolis, um pouquinho mais para frente. Só. E aí acaba a estrutura de átomos, de gases. Portanto, lá em nosso lar, 1000 quilômetros de altura, não tem água. Aí as pessoas que não entendem a linguagem espiritual, vai dizer, ó, nosso lar é uma ficção científica maravilhosa, mas não tem nada a ver com a vida da gente. Por falta de entendimento. Aquilo não é água. É um fluido energético que corre por ali, à guisa de água, em comparação como o que seria um rio que circula aqui. Outra vez, André Luiz usa recursos da nossa linguagem para que nós façamos uma ideia do mundo espiritual. Um dia, numa reunião mediúnica, eu assisti uma comunicação de uma companheira que tinha desencarnado e eu não sabia. Estava na reunião, de repente a senhora que era médium ficou mediunizada e essa senhora que eu conheci era assim uma mulher empolgante, cheia de vida, e ela tomou os recursos da mediunidade da outra senhora e falou. Na hora que ela falou, eu falei, meu Deus do céu, dona Ida, eu não sabia que a senhora tinha morrido, porque eu identifiquei ela imediatamente, sem ela falar o nome dela. Pois é, Otacílio, e aqui do lado de cá é muito diferente daí. A gente faz uma ideia muito longe da realidade espiritual. E ela tem razão. Muito bem, então esses grandes aparelhos elétricos são aparelhos espirituais formados com recursos energéticos do mundo espiritual. O instrutor Cornélio é o diretor do Templo da Bênção. E aí ele vai nos dar alguma informação. E Jerônimo estava conversando com ele. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores à nossa terra, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, quem gostar do nome pode pôr o nome no filho, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. 12 pessoas sob o comando de Semprônia. O grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto, Nicanor já é melhor, e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. E nós outros, diz André Luiz, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfaziam então o total de 20 pessoas, 20 entidades espirituais. Eu gosto de chamar os espíritos de pessoa, porque a gente pensa que ainda tem um resto de atavismo em nós, que acha que espírito é alma do outro mundo. Espírito é gente, e a gente é espírito.
Reunidos em pequeno salão iluminado desse templo, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio, diretor do Templo da Bênção, a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, um instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância, aquilo usa a linguagem adequada, análoga ao vidro puro e transparente. Análogo é semelhante, não é igual. Então, uma câmara estruturada em material transparente, vista pelos olhos dos espíritos, parecido com uma câmara de vidro, puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor, Cornélio, da casa, estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Parecem nossas reuniões mediúnicas. A gente entra na sala, é aquele borborinho de conversação, no começo. Começamos a reunião, faz um estudo, uma leitura, o que seja, cada grupo tem um processo, um sistema, e aí começa a reunião mediúnica, meus irmãos. Vamos nos concentrar na nossa reunião para que os espíritos possam se comunicar conosco. Diminui-se a luz, cada um escolhe a cor que quer, verde, azul, vermelha, não importa. O que importa é a nossa conduta psíquica. E aí a gente fecha os olhos e finge que está concentrado. E começa: meu Deus do céu, esqueci a panela no fogo. Amanhã não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que resolver aquele problema de qualquer jeito. E a nossa concentração é um burburinho de pensamentos desencontrados, porque a gente, uns com os outros, não sabe o que cada um está pensando. Então parece que está todo mundo siderado, pensando na melhor coisa do mundo ali dentro dos objetivos da reunião. Aí vem um espírito com muito esforço e consegue falar através de meus irmãos, concentrem-se, por favor, vamos elevar o nosso pensamento, porque está muito difícil essa reunião aqui. Quando é de materialização, os espíritos falam assim: canta, gente, porque se vocês começarem a cantar, esquece dos problemas da panela em casa. E aí melhora um pouco o ambiente, fica mais fácil. Vejam só aqui o critério dessa reunião colocada pelos espíritos. Não é? Um espírito superior vai vir como sublime visitante. Então é preciso recebê-lo com a dignidade que ele merece. Então tem que dar tudo que a gente pode para fazer o melhor. Deveria ser assim as nossas reuniões mediúnicas. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. André Luiz descreve uma reunião de materialização que ele precisa isolar um companheiro encarnado que tinha chegado ali para a reunião, para participar, exalando álcool pelos poros do corpo físico, atrapalhando completamente a reunião, veja só. Então, essa minúcia desarmônica é responsabilidade de cada um, dentro do trabalho a ser realizado. Formulemos, pois, diz Cornélio,
os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. E aí convoca: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina, aquele ambiente, aquela câmara cristalina que ali está. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, não é H2O, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Diz Cornélio: assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões, Semprônia, Nicanor e Jerônimo, entrelaçarão energias criadoras fixando o lago tranquilo. Então, uma árvore, um lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os 17 participantes das equipes, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento, um céu, que deverá cobrir a pintura mental. Este, o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Construindo, portanto, a paisagem mental. Preste atenção, porque isso é muito importante. 2 auxiliares do templo postaram-se ao lado de pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti, diz André Luiz, a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Ele não sabia qual ia ser a conformação do lago, porque isso era tarefa dos coordenadores dos grupos. Mas ele já prepara logo um tufinho de grama para ele plantar ali. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Estava fazendo o esforço dele. E vejam, utilizando as vigorosas energias da imaginação. E a gente pensa que imaginação é uma coisa fantasiosa. Às vezes uma pessoa começa a contar um caso para mim: isso é pura imaginação sua, não é? Quer dizer, é uma fantasia que você criou na sua cabeça. O que é imaginar? Imaginar é criar imagem. E nós criamos imagem usando do recurso da nossa memória, associando imagens de um lado e de outro, criamos imagens novas por associação de ideias. Mas essa criação mental não é fantasiosa, ela é real. Porque imaginar é criar imagem. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Na reunião mediúnica, a gente imagina ali uma cena de trabalho espiritual e mantém essa imagem viva. Isso é concentrar nos objetivos da reunião. Estamos aqui para ajudar espíritos mais necessitados do que nós e vamos criar um ambiente aqui de pronto-socorro espiritual e, como enfermeiros, vamos abrigá-los em nosso coração. E manter isso vivo. Então, imaginar é dar forma. É dar forma.